Saúdo a todos com graça, paz e alegria do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque Ele me concede mais essa oportunidade de nós estarmos trazendo a Sua palavra e temáticas que irão fazer crescer a nossa fé e o nosso conhecimento. Hoje nós vamos falar da graça do Senhor. O que seria a graça do Senhor? Na verdade, a maravilhosa graça do Senhor. Vamos ler um texto que vai basear esta nossa conversa. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido seja a sua palavra. Existe uma música chamada Maravilhosa Graça, em inglês Amazing Grace. Ela é muito famosa, é uma das músicas mais famosas de todos os tempos no meio evangélico. Inclusive eu até, num dos meus CDs, eu gravei ela. E ela conta a história de um mercador de escravos que ele faz essa melodia desse louvor a Deus, dizendo que era um miserável pecador e que a graça do Senhor, a maravilhosa graça do Senhor o alcançou. Também a gente já muitas vezes escuta, a gente pergunta a alguém, ou até mesmo a gente responde, que diz assim: como vai, irmão? Como vai, minha amiga? Como vai, meu irmão? Eu tô só pela graça, Aí a saudação que a gente faz é graça e paz do Senhor, meu irmão. E os pastores, quando terminam os cultos, eles trazem a bênção apostólica, que nessa bênção é inclusa que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Mas o que seria essa graça do Senhor? Geralmente se tem uma definição bem simples, que seria o favor de Deus aos homens de forma imerecida, ou o favor de Deus aos homens que nós não merecíamos, mas Ele, por misericórdia e por favor, Ele traz essa graça, seria o favor imerecido. Entretanto, de uma forma mais ampla ou mais sólida, essa graça do Senhor, ou podemos dizer, essa maravilhosa graça do Senhor, seriam todos os benefícios que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele traz ou Ele disponibiliza para os seres humanos. Existe a graça comum, que é para todas as pessoas, sol, chuva, a natureza e tudo que ela tem, a gente que mora aqui no Brasil litorâneo, digamos assim, essas praias maravilhosas para usufruir, a água e, como eu disse, tudo que a natureza pode proporcionar são benefícios comuns. Por exemplo, a chuva desce para todos, para os bons e para os maus, para os crentes e para os descrentes. Isso é graça comum e todas essas coisas que Deus coloca. Agora tem a graça específica, que é para a sua igreja, que é para os seus servos, para os seus discípulos, aqueles que verdadeiramente entregaram a vida a Jesus, receberam o Espírito Santo e agora entendem que estão direcionados a um novo caminho. Porque Deus dá dons espirituais, e esses dons espirituais, eles são específicos para a sua igreja, Os dons de revelação, os dons de cura, os dons de sabedoria, e assim a gente vai tendo estas sequências. Lá em Salmo 86, 15, diz assim: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo, cheio de compaixão, benigno, longânimo, paciente e abundante em graça e fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua graça, ele tem na sua graça ele tem paciência conosco. Porque se não fosse, irmão, nós todos estaríamos destruídos. E assim, irmão, pela graça nós temos esses benefícios do Senhor. Vamos ver algumas coisas que essa graça do Senhor nos trouxe. A graça do Senhor nos trouxe o principal benefício,
benefício, a principal bênção de Deus, que foi a salvação exclusiva e restrita no Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior, ou este é o maior benefício da graça do Senhor nas nossas vidas. A graça do Senhor nos serve de proteção e de escudo. Salmo 84:11. Porque o Senhor é o nosso sol e nosso escudo, diz esse versículo. Ele nos traz livramentos de morte. Quantas vezes nós nos fomos livrados de morte até aqui? Eu mesmo já fui livrado, umas vezes eu vi, até de acidente de automóvel, e outras tantas vezes. Isso é graça do Senhor que traz livramentos. Não, irmãos, temos que ser agradecidos. Justamente, essa palavra agradecido já vem de graça. Eu te agradeço, eu te dou graças. Porque essa tua graça, essa tua compaixão e misericórdia, ela nos traz livramentos de morte. Ela nos traz livramentos e serve verdadeiramente de escudo. A graça do Senhor, ela abre portas. Sim, ela abre as portas. Por exemplo, Noé disse, a Bíblia diz que Noé criou graças aos olhos do Senhor. José do Egito, em todas as etapas, Deus foi fazendo com que as pessoas que ele tinha um contato, os carcereiros e os outros, Deus criava graça para que ele fosse recebido e atendido. Esther, quando foi entrar no palácio sem autorização, ela necessitou da graça do Senhor para que o rei não a sentenciasse de morte, mas sim estendesse o cetro. O povo de Israel, a Bíblia diz que Deus fez com que a graça dele abrisse o coração dos egípcios para dar os despojos na hora da saída. Então essa graça do Senhor abre as portas. Por isso que muitas vezes nós oramos e dizendo: Senhor, vai na frente, que a tua graça, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com aquela pessoa, ou alguém muito importante, existe um processo, existe uma causa. Então, Senhor, que a tua graça chegue lá naquele coração para que as portas se abram. Isso é graça do Senhor, é o favor que Ele nos traz por compaixão e por misericórdia. Então, essa graça do Senhor, nós precisamos louvar, dizer, verdadeiramente é uma maravilhosa graça, como a canção diz: maravilhosa graça que eu perdido me encontrou. Nós somos encontrados. 3 versículos, irmãos, para que a gente possa finalizar essa nossa conversa e certamente a gente vai crescer no conhecimento do Senhor. 2 Coríntios 12:9, quando Paulo estava com o espinho na carne, ele orou 3 vezes ao Senhor, dizendo que tirasse aquele espinho da sua carne. Mas o Senhor disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Quando nós estamos fracos, a graça do Senhor vai nos aperfeiçoando. E como eu disse, o maior benefício da graça de Deus é Efésios 2:8-9, está escrito: pela graça sois salvos, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então essa graça que trouxe o maior benefício para o ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus. E para a gente finalizar, a gente sabe que em Adão entrou o pecado. Então toda essa destruição, toda essa confusão, todas essas mazelas que o homem pecador tem e que só em Cristo existe a solução. Então Romanos 5:20 diz assim: onde abundou o pecado, que foi a queda de Adão e Eva, onde abundou o pecado, onde abundou a morte, onde abundou a condenação, superabundou a graça do Senhor que está em Jesus Cristo. Então, irmãos, de uma forma um tanto breve, não dá pra gente falar, obviamente, tudo, mas isso é um resumo sólido do que seria a graça do Senhor. Então, louvamos ao Deus Criador dos céus e da terra por meio de Jesus Cristo, que nos trouxe salvação, que nos trouxe cura, nos ensinou a compaixão, o amor, a verdade e a justiça. Deus abençoe. E você que não se inscreveu, se inscreva, deixa um like, ativa o sininho. E se Deus nos permitir, nós estaremos fazendo outro vídeo. Deus abençoe e proteja a vida de cada um de vocês.